No vídeo de hoje eu vou me inspirar em um dos comentários que eu achei aqui no canal, que eu gostei bastante no vídeo de gerenciamento de estado com o ViewModel, isso lá no Jetpack Compose. Caso você queira saber mais sobre esse conteúdo, basicamente é esse chamado de aprenda a usar o Jetpack Compose, e aí é o gerenciamento de estado com o ViewModel, e nele eu mostro como que a gente consegue fazer a implementação usando o ViewModel, Mutable State Flow e assim por diante. Então, se você quiser aprender esse conteúdo, fique à vontade para assistir. E o comentário que eu quero destacar foi um que é do William, que é um dos inscritos aqui, que acompanha o nosso canal, e ele até indicou o seguinte, né? Professor, obrigado pelos vídeos, mas fiquei em dúvida um pouco profunda sobre o uso do Mutable State Flow ao invés do Live Data. Nesse momento que ele fez esse comentário, ele estava no seu momento de estudos para tentar entender como que fazer ali o gerenciamento de estado, e ele até mesmo usou o ChatGPT ali para poder dar a sua orientação. E uma das desvantagens que ele viu é que o Mutable State Flow ele não gerencia automaticamente o ciclo de vida da Activity, e isso é verdade, tá bom? Se a gente apenas fazer uma coleção dos dados, nós não temos ali um gerenciamento ali do nosso estado. E eu quero aproveitar esse momento para mostrar um pouquinho sobre essa ideia de fazer o gerenciamento automático junto com a Activity e assim por diante. Então eu vou pegar aqui o nosso código, fazer alguns experimentos e aí a gente vai tirar algumas conclusões. Então para isso, né, primeiro eu vou fechar esse comentário aqui porque eu só usei apenas como uma base para começar aqui essa parte do código, e agora vamos voltar aqui no Android Studio. Então, dentro do Android Studio, eu vou criar um código que vai fazer ali o uso do Flow, vai ser um contador para que a gente consiga, então, fazer as demonstrações. Então, como que vai ser esse contador? Basicamente, vai ser uma função que eu vou chamar de counter e vou indicar que ela pode fazer a contagem com base nas vezes que a gente quer, né? No caso, os times. Então, eu vou chamar esse times aqui como um int e vou fazer o retorno aqui de um flow. É assim que a gente cria um flow. Esse aqui é um criador de flow. Se a gente não coloca nada, precisamos indicar qual que é o tipo que a gente quer retornar a partir do generics. Então, dessa forma, a gente está criando ali um flow e quem utilizar esse código vai ter a capacidade de fazer a coleção dos dados. Óbvio, se ele usar o código da maneira que está, não vai ter, no caso, nenhuma coleção, porque a gente não tem nenhuma emissão de valores, tudo bem? Então, agora precisamos fazer a implementação da emissão de valores. Para fazer o computador, podemos utilizar esse repeat, e nesse repeat a gente pode colocar o times. Aí dentro dele, o que a gente vai ter acesso? A gente vai ter acesso ao times por meio aí do it, se você quiser chamar de time ou alguma outra coisa, fique à vontade. Aí é só você fazer algum tipo de manipulação, como por exemplo, vamos colocar que a cada 1 segundo, a partir do delay, a gente vai fazer uma emissão de um novo valor. Então esse vai ser um flow muito simples para fazer aí os testes. E para testar, eu vou utilizar aqui no nosso onCreate uma coleção desse nosso flow, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou começar aqui vai ser com o main scope, que eu vou utilizar uma coroutine scope da main thread mesmo. Esse daqui é uma situação que eu quero fazer proposital, e vamos fazer um launch para não bloquear a execução do código, aí roda o onCreate, set content e assim por diante. Só que aqui dentro a gente vai chamar o counter, vamos mandar ali um contador de 30 segundos, vamos fazer um collect, e dentro dele a gente vai fazer a impressão desses valores. Eu vou colocar a tag como main activity. E então eu vou pegar cada um desses valores a partir do it. Se você quiser também colocar um nome para esse carinha, pode colocar, tá bom? Então entenda que a gente está executando uma coroutine e dentro dela a gente está fazendo a coleção dos valores aqui do flow. Vou até deixar em uma outra linha para deixar bem separadamente. E agora vamos rodar o código e vamos ver o que acontece. Eu tinha feito aí alguns experimentos, mas vamos ver agora na prática o que vai acontecer. De projeto, eu estou utilizando ali o nosso app de tarefas que eu havia criado em outros exemplos aqui de vídeo, né? E então vamos abrir aqui o nosso logcat. Veja que ele está fazendo ali a contagem. Como eu falei, eu já fiz esse teste anteriormente, por isso que ele tem ali os registros. E veja que ele funciona normalmente. Aí o ponto que a gente precisa observar é o seguinte, né? Ó, mesmo que a gente não esteja ali na nossa Activity, né? Eu até saí aqui agora, cliquei no screen sem querer, ele ainda está rodando, tudo bem? Então esse daqui é o comportamento comum que a gente tem do Flow. Enquanto ele tiver valor para emitir, ele vai rodar e o nosso aplicativo vai também funcionar da mesma maneira, tá bom? Então esse é o primeiro comportamento. Eu tenho muita dificuldade em usar aqui esse touchpad com
o emulador, mas vamos tentar novamente agora para a gente ver um outro comportamento que é o que vai acontecer com esse flow caso eu de fato feche o meu aplicativo. É isso que eu quero mostrar para você. Então vamos executar. Executamos, beleza. Ó, vou até limpar aqui, ó, limpei, ele tá lá chamando ali o computador. Agora vamos tentar então fechar o nosso aplicativo, que seria de fato ali fechar, fazer o processo ele ser encerrado. Veja que ao encerrar o processo, não, ele mostra ali, ó, que o processo foi encerrado, aí tem o ID aqui bonitinho, ele para de contar. E isso acontece justamente porque ali o Android ele matou o processo, então não tem como ele continuar a execução, sendo que o Android encerrou tudo. Só que você vai perceber que apenas da maneira que o nosso código tá, nem sempre vai ter o comportamento esperado. Como por exemplo, aqui no Android, quando a gente cria um aplicativo, nós temos ali a Activity como um componente para acessar o nosso aplicativo. E ela tem o seu ciclo de vida. Então, quando ela necessariamente é destruída, não necessariamente o processo ele é encerrado, o aplicativo ele ainda está de pé. E se isso acontecer, você vai perceber que esse flow ainda vai continuar em execução. Vamos ver aí se isso é verdade. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Podemos criar uma nova linha de execução aqui de coroutine. E depois de um delay, por exemplo, um delay de 5 segundos, ou 3 segundos, o que seja, vou colocar 5 para dar tempo de fechar o aplicativo, tá? Vamos encerrar a Activity. O nosso aplicativo, de uma maneira geral, ele estará de pé, o processo dele, mas a Activity você vai perceber que vai ser destruída. E mesmo assim esse código ele vai rodar, você vai ver isso acontecendo. Então vamos colocar aqui para executar, beleza, eu vou limpar aqui o log, assim que ele começar a executar, a gente vai ver isso acontecendo, né? Então temos ali 0, 1, 2, 3, 4, fechou a Activity e veja que ele ainda continuou. E, novamente, isso acontece porque essa coleção aí do nosso flow, ela vai continuar enquanto precisar emitir esses valores, enquanto a aplicação de um modo geral estiver rodando, enquanto o processo estiver rodando. E muitas das vezes isso não é um comportamento desejado, certo? Muitas das vezes aqui dentro do nosso aplicativo, o desejo é que essas execuções, essas coleções, elas sejam vinculadas ao componente que chamou ela, seja Activity, o Fragment ou até mesmo ali os nossos Composables. E vai ser a partir desse momento que eu vou mostrar para você uma das técnicas para que você consiga vincular essas emissões do flow junto com esses componentes. Então, vamos começar. A primeira técnica que a gente pode utilizar é de fato o escopo de Lifecycle Scope. Então esse carinha do Lifecycle Scope, ele vem ali do pacote de Lifecycle Aware, lá do nosso Lifecycle, que vem ali da comunidade do Android, ou melhor, dos desenvolvedores do Android Jetpack, né? Até separei uma página aqui da documentação que fala sobre ele. Eu até dei o spoiler do próximo, mas beleza, não tem nenhum problema. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse carinha, só que eu já cheguei nos códigos onde a gente vai falar mais a respeito, né? Mas dentro dele a gente vai ter aí a capacidade de utilizar coroutines de uma maneira que tenha a sincronização com o ciclo de vida. Então temos ali o Lifecycle Scope, que vem do pacote Android X, Lifecycle-runtime-KTX. Então, usando esse carinha aqui, a gente tem a capacidade de usar esse ciclo de vida. E da mesma maneira, se fosse no ViewModel, a gente teria esse outro componente também, que teria acesso ali ao ViewModel. Então, é só você ter acesso a esse pacote que você consegue utilizar esse escopo que a gente está vendo aqui. Vamos executar e ver aí o que acontece ao encerrar a Activity. Então, eu vou limpar aqui o log, vamos executar novamente, e você vai perceber que no momento que a Activity for encerrada, vamos ver aqui, ó, a gente vai parar a execução do nosso flow, tudo bem? Então, veja que esse vínculo, né, com o ciclo de vida da Activity vai estar de acordo aí com o nosso escopo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Só que também, novamente, vão ter outros detalhes que a gente precisa observar aqui, né? Esse cancelamento ele só vai funcionar de fato quando a Activity for destruída, só que nem sempre é isso que vai acontecer, né? Nem sempre é esse o comportamento que a gente espera. Vão ter situações que só da tela não estar disponível a gente não quer que continue rodando, como por exemplo, né? Se a gente chegar, executar o nosso aplicativo, acessar alguma outra tela ou simplesmente acessar um outro aplicativo, vamos ver aqui, ó, deixa eu
tentar minimizar. Eu sempre tenho dificuldades com essa parte, eu vou clicar aqui fora, deixa eu ver se consigo. Aí, consegui. Veja que o aplicativo ele não está na tela e mesmo assim ele continua a execução. Por quê? Porque, novamente, ele só vai de fato cancelar quando a activity for destruída. E esse comportamento seria muito similar ao que a gente teria ali com o viewModel e assim por diante. Aí no viewModel ele vai meio que corresponder com a activity. Então a activity nesse momento, ela muito provavelmente está no on pause e por isso que de fato continuou a execução. E aí como é que faz para então a gente cancelar nesses momentos em que a gente não está na tela? Porque essa parte de não estar na tela foi porque a gente acessou um outro aplicativo, mas poderia ser de fato uma navegação, utilizando ali o navigation, com os fragments e assim por diante, né? Para isso, a gente vai ter uma outra API, que aí novamente vem o spoiler que eu comentei, né? Que seria esse carinha aqui, ó, Repeat on Lifecycle. Esse Repeat on Lifecycle, ele veio justamente para que a gente consiga ter esse controle em momentos mais específicos da nossa activity. Então, em código, basicamente, vai ser o seguinte, a gente vai fazer a execução da nossa coroutine, seguindo ali o escopo do ciclo de vida, só que antes de fazer a coleção, a gente envolve esse código com essa API, que é o Repeat on Lifecycle. E aí a gente só indica qual que é o momento que a gente quer reiniciar aí essa execução. Vamos ver como é que fica. Então, como que seria basicamente, né? Basicamente, a gente colocaria esse Repeat on Lifecycle e dentro dele a gente colocaria também qual que vai ser o estado que a gente quer que faça a reinicialização. Então, se a gente coloca aqui o nosso Ctrl Shift espaço, a gente tem algumas opções que ele já mostra, e uma das que geralmente a gente coloca é nessa Started, que é quando a gente vai de fato ali iniciar novamente ali a nossa Activity, né? E aí em seguida é só você colocar o escopo dele ali, como se fosse a expressão lambda, e envolver o uso do seu flow dentro dele, tá bom? É basicamente isso. Aí o que vai acontecer aqui? No momento em que a nossa activity ela não estiver ali visível em resumo, ele vai parar essa execução, ele vai cancelar e vai reexecutar apenas quando ela entrar em started. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Então deixa eu executar aqui. Vou limpar aqui também, né? Deixa eu ver, limpei. Ah, eu tirei ali o filtro, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, Main Activity. E também deixa eu colocar no modo compacto. Foi sem querer que eu fiz isso daqui. Eu cliquei em alguma coisa. Aí, agora sim. Porque esse modo Standard eu não curto muito. Agora sim, beleza? Vamos então sair da tela e você vai ver que ele parou ali no 19. E isso aconteceu justamente porque nós utilizamos essa nova API, que é o Repeat on Lifecycle. Um ponto importante dessa API é o seguinte, né? Ela só vai ser adicionada aí, talvez com uma versão específica do Lifecycle. Então ela veio bem depois, quando o Lifecycle entrou. Então isso é um ponto importante que você precisa saber. De repente você está em um projeto que tem essa API um pouco mais antiga, você vai precisar fazer essas atualizações, tudo bem? Ou até mesmo colocar uma lib específica. Eu não vou saber te dizer qual que é, porque eu já tenho esse projeto configurado, então talvez eu já adicionei, e eu também não fiz essa pesquisa porque já estava disponível, né? Mas se atente a esse ponto. E aí um detalhe interessante é que, veja que ele cancelou a execução do flow, né? Mas obviamente, se a gente voltar ali na nossa tela, ele vai voltar à sua execução. Aí novamente, né, dado que esse flow ele não mantém nenhum estado, ele vai reexecutar desde o zero, tá bom? Então isso é um ponto bastante interessante. E a gente vai ter exatamente esse mesmo aspecto dentro lá de Composables. Vamos ver então como que vai ficar, né? Deixa eu tirar esse código aqui da nossa Activity necessariamente, que funcionaria também para o Fragment, e agora vamos focar aqui no Composable. E para focar no Composable, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, veja que eu já tenho toda essa configuração de Navigation e eu vou criar um box que ele vai ter, por exemplo, um text que ele vai fazer ali a contagem, para a gente ver essa contagem rodando, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, Fill Max Width, vou colocar um padding de 8 dp, e dentro dele eu vou colocar o nosso text, que aí sim ele vai ter esse valor do computador. Esse do computador eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um counter flow para ele armazenar num remember, dado que eu não estou usando dentro de um viewModel, e eu vou colocar esse remember como o nosso counter, que ele vai começar com, ele tem que colocar 30, né? E ele vai começar com 0 na hora de fazer a contagem, que seria aqui, ó, count, a gente coloca o by, counter flow, que é a mesma coisa que a gente faria com o nosso viewModel, né? Collect as state.
e então a gente coloca um valor inicial que pode ser o 0, tá bom? Então, esse daqui é o nosso contador, temos ele aqui bonitinho, vamos executar e ver aí o que acontece durante esse primeiro código, né? É para mostrar um contador aqui na parte do topo. Então a gente vai ver que esse contador está ali executando, né? Mantém o seu valor por conta do remember e assim por diante. Então, novamente, para você ver o código, é esse código que temos aqui, ó, tá bom? Beleza, a gente faz a coleção, tudo bonitinho. Agora vamos ver o que vai acontecer caso a gente saia do aplicativo, né? Ó, a gente saiu, deu o resumo, ele tinha parado mais ou menos ali no 17, né? Então, assim, se ele parou era para estar pelo menos ali, ou então no máximo até o 18. Então vamos voltar para ver o que acontece. Olha só, ele continuou a contagem, né? Então, novamente, esse collect as state, ele vai ter o mesmo comportamento que seria ali com o nosso lifecycle scope, só que ele está mais atrelado ao ciclo de vida aqui dos nossos componentes do compose. Então, se fosse ali um compose que já não estava em composição, aí sim ele seria afetado. Não é o caso do nosso Minha Tarefas Team, né? Só que, novamente, o que muitas vezes a gente quer fazer é um controle mais fino com o ciclo de vida aí da Activity. E aí, como que a gente faz isso, né? Para isso, a gente vai ter também um collect as state with lifecycle. Aí, dentro dele, ele vai ser basicamente um comportamento muito similar ao que a gente viu lá naquela execução do repeat on lifecycle. Então, primeiro a gente coloca aqui um valor inicial, que vem ali do flow, e as outras configurações meio que a gente já tem padrão, tudo bem? Que seria, por exemplo, colocar o mínimo de estado ativos, tudo bem? Que seria esse lifecycle state. Ó. Se a gente vê a implementação dele, ele já tem ali um valor padrão que eu acho que é o started mesmo, né? Deixa eu até ver aqui se ele mostra. Olha só, ele já tem um valor padrão que é esse started. Então a gente vai perceber que vai ter aí o mesmo comportamento. Então vamos executar aqui novamente. Olha só, o app foi executado, a gente conseguiu fazer a contagem, então vamos ver, ó, vai parar aqui no 5, 6, beleza. Aí se a gente voltar, é para pelo menos ali estar no 6, no máximo no 7, concorda? Vamos ver aqui se vai estar ou não. Então vamos ver aqui, olha só que interessante, ele reiniciou, tudo bem? Então ele cancelou de fato toda aquela execução que a gente tinha, foi cancelado. Então todas aquelas emissões que ainda precisava fazer, dado que foi cancelado, aí está fazendo desde o começo. Então é esse que é o comportamento que a gente tem. E isso vai ser muito interessante, por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente está utilizando o Flow, alguma execução que a gente vai fazer, a gente não quer que essa execução ela seja mantida, porque não faz sentido caso não esteja na tela. E se esse for o caso, aí a gente vai ter acesso a essas APIs. Então, entenda que usar o Flow ou Live Data não necessariamente vai ter grandes diferenças, porque um já faz automaticamente o gerenciamento de vínculo com o ciclo de vida, porque a gente tem essas ferramentas aqui com o Flow. E é por isso que cada vez mais o Flow ele entra como padrão e o Live Data ele entra como se fosse ali um legado, ou então a API de suporte oficial para o Java, tudo bem? Então entenda que vai ser mais ou menos nessa abordagem e que cada vez é mais comum a gente utilizar aí o nosso Flow, tudo bem? Então era isso que eu queria passar para vocês aí de uma maneira geral, mostrar que tem essas possibilidades. Eu queria saber se vocês gostou, ou então se vocês gostaram, né? Ou se vocês já sabiam sobre isso ou ainda não tinham utilizado. Deixa aí nos comentários que vai ser bastante interessante aí o que vocês têm a compartilhar sobre isso. E é claro, agora que a gente chegou na parte final, é muito importante também deixar aquele recado para você que gostou, deixar o like, se ainda não fez a inscrição, considerar a inscrição, que é muito importante aí para o trabalho aqui no YouTube, tá bom? Era isso que eu queria passar para você. Um abraço, valeu, falou!